Boa tarde. Este vídeo vai ser acerca de seguros. É um aspecto muito importante. Toda a gente pergunta como é para fazer, o que é obrigatório, quanto é que custa. Estamos na altura do ano em que as pessoas têm que decidir para o próximo ano como fazer o seguro. Eu tenho aqui um colega que é especialista de seguros, é português suíço. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Fábio Costa, trabalho há cerca de 7 anos no ramo dos seguros e nasci aqui na Suíça, então tudo o que é em questão de seguro obrigatório, eu vou agora explicar aqui para vocês como é que isso funciona. Primeira questão, muito importante, o que é obrigatório como seguros na Suíça? Então, primeiro seguro obrigatório, e isso é na Suíça inteira, é o plano de saúde. Depois, agora estamos nesse período bem, vamos dizer, agressivo, porque toda a gente começa a olhar os preços já para o próximo ano, porque em final de outubro o Estado comunica sempre os preços com todas as caixas que temos aqui maladias para o ano a seguir. E depois temos vários modelos, várias franquias e isso determina também o preço em função de uma pessoa para a outra. Uma questão que surgiu várias vezes é o seguro de casa. Eu alugo um quarto, alugo uma casa e há pessoas que têm que pagar seguro de incêndio, outras não têm. Como é que isso funciona? Então, vários cantões têm essa obrigação de assegurar o seguro de casa. Por exemplo, Nidwald, o cantão de Friburgo também, e o Wallis também têm que assegurar, por exemplo, o seguro de casa, obrigatório. Quanto ao seguro de carro, há grandes diferenças entre Portugal e a Suíça? Entanto, com o carro, vamos dizer assim, não conta todos os riscos. Isso também é uma boa pergunta, Joaquim, porque os carros aqui na Suíça têm que ter o seguro mínimo, o que também se chama responsabilidade civil ao carro, senão não podes andar aqui e não ter as matrículas. Mas um carro médio, vamos dizer, podemos estar nos mesmos preços. Eu vou contar um exemplo que eu já dei e que me criticaram. Eu, depois de 20 anos fora de Portugal, cheguei a Portugal, tinha um Mazda 5 1.8 e, como não tinha bónus nenhum, como não tinha absolutamente nada durante 20 anos em Portugal, pediram-me 700 euros em Portugal, por ano. Quando cheguei à Suíça, trouxe o mesmo carro, legalizei-o aqui e, no fundo, fui pagar 700 euros. Eu sei que há muitos portugueses que em Portugal pagam pouco porque têm o bónus, estão há muito ano, com a mesma seguradora, não tiveram acidentes e claro que fica mais barato. Aqui também acontece isso. Se tiverem aqui 10 anos sem acidentes, sem nenhum problema, também têm bónus e os seguros também vão ficar mais baratos. Ou seja, a diferença não é muito grande. Pode variar 100, 200, 300 euros por ano, mas isso não é propriamente nada de especial. Uma pergunta que fizeram é: quando a pessoa chega cá, veio e esteve aqui um mês, 2 meses e só depois disso é que arranjou um trabalho, é que começou no fundo a vida. E quando vai fazer seguro, às vezes tem umas surpresas negativas. Pode explicar o que é isso? Então, sim, acho que estás falando em relação do plano de saúde. Efetivamente, uma pessoa que vai aqui se anunciar na Câmara, onde ela mora, desde o primeiro dia que ela se anunciou, tem que então concluir o plano de saúde, o seguro obrigatório. Eu convém sempre aconselhar ao cliente de fazer isso o mais rápido possível, porque temos um prazo de 3 meses para o fazer. E se você não faz durante esse prazo, você depois vai ter uma penalidade, uma multa. Então depois as pessoas ficam um pouco com essa surpresa de pagar bastante mais o plano de saúde. E terão que pagar, por exemplo, desde o dia em que entraram ou do dia em que começaram a trabalhar? Então, como eu te disse, o facto de se anunciar na Câmara tens 3 meses e se tu fazes isso nesse prazo, o teu seguro vai começar no dia em que chegaste aqui na Suíça a pagar. Qual será a opção mais barata? Qual é o seguro mais barato? Eu sei que há franquias, sem franquias. Pode explicar quais são as opções entre ter a opção mais barata ou ter uns suplementos? Como é que isso funciona?
Então aqui na Suíça, com os 26 cantões que a gente tem, não em todos os lugares o preço é o mesmo. Um fato que vai ser importante é também a saúde da pessoa, do cliente. É verdade, uma pessoa que está em boa saúde, questão geral, pode escolher uma franquia mais alta, de 2.500, e então o preço para pagar o seguro vai ser mais barato que uma pessoa, por exemplo, que mete a franquia a mínima, ok, de 300 francos. Para as crianças, eu aconselho sempre uma franquia de zero, ok? Porque as crianças têm sempre, também têm um filho, então têm sempre assim umas dorzinhas, uns controles para fazer. E de resto, depois é os suplementos. Isso também já não é obrigatório, mas também é aconselhado, por exemplo, pessoas que têm óculos, ou uma vez mais para as crianças, o seguro dos dentes também é muito importante. Mas isso depende de uma pessoa para a outra, as prioridades que ele tem. O seguro varia dependendo da idade da pessoa ou o seguro é igual para toda a gente? Não, então temos três, vamos dizer, opções por ano. De 0 a 18 anos é a tal parte das crianças, ok? E ali o seguro é muito mais barato, e depois de 18 até aos 25 já o preço aumenta um pouco, porque é jovem adulto, ainda não é 100%, e a partir de 25 anos aí já é considerado como adulto, e aí é o preço maior. E uma pessoa, por exemplo, de 50 anos e uma pessoa de 30 anos também tem diferença? Não, vai ter a diferença depois só nos suplementos. Nos suplementos. É. Quanto é que custará, por exemplo, ter um suplemento para uma criança de dentes? Então, isso mais uma vez depende, porque temos várias caixas de maladia aqui na Suíça e como isso depende mesmo do fornecedor, há uns que são um pouco mais avantajosos que de outros, mas depois também tens que olhar um pouco para o global, porque também não é só, não convém fazer só um suplemento aqui, um suplemento no outro, tem que ser depois analisado mesmo com o cliente e os desejos que ele tem. Okay? Ou seja, cada caso será um caso e terá que ser visto pessoalmente e personalizado. Isso. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que me disse, eu tenho 21 anos, vim para Zurique, sou sozinho, sou jovem, tenho saúde, quero o menor possível. Quanto é que acha que terá que pagar uma pessoa jovem, portanto, dos 18 aos 25, que não tem problemas de saúde, que não acha que vai ter problemas de saúde? Qual será o mínimo mensal que pagará? Depende efetivamente do cantão, mas também Zurique, que acho que será mais caro que outros, não? Eles calculam muito também em função dos hospitais que estão no cantão. Isso também é um facto. Um cantão onde tem mais possibilidades de ter acesso a hospitais, é verdade, pode ser um prémio um pouco mais alto, mas também das pessoas que vivem lá, desse cantão, da população. E em relação à tua pergunta, é que depende também, nesses cantões grandes, por exemplo, aqui a gente está em Berna, também é dividido em zonas. Por exemplo, uma pessoa que está na zona 1 ou na zona 2 já também não é o mesmo preço, já tem diferenças mesmo dentro do mesmo cantão. Ou seja, se eu morar no centro de Berna ou a 20 km de uma aldeia, o preço será diferente? Já pode ser outra zona, já pode ser considerado como, por exemplo, uma zona segunda, zona 2, e então aí já tem também uma diferença. Ou seja, será impossível que uma pessoa responda acerca de valores, porque, tal como na Suíça é um bocado tudo, depende de onde está, tudo será completamente diferente. Exatamente. Algum seguro que seja aconselhado aqui quando uma pessoa tem crianças? Sim, então eu aconselho sempre para as pessoas que chegam aqui do estrangeiro de concluir um seguro que se chama Responsabilidade Civil Privada, que vai ajudar contra todos os danos que as pessoas que vivem em casa, então pode ser um seguro, vamos dizer, familiar, e o exemplo é sempre esse, efetivamente, desculpem lá, as crianças, quando elas, por exemplo, com a bicicleta, batem num carro, ou, por exemplo, que tu saindo também o lixo, podes
causar um dano e esse URC, por o valor do seguro que tu pagas ao ano e o que ele te serve, é muito aconselhado. Para mim é essencial. Outra pergunta que eu tive de um subscritor foi que se haveria algum website onde eles podem ir e comparar diferentes seguros. Por exemplo, em Portugal sei que há, não vou dizer o nome, mas sei que há que compara as várias ofertas de várias seguradoras. Você conhece algum aqui na Suíça que possam usar para em casa simplesmente ver, ok, eu moro neste sítio, ganho isto, tenho esta idade, qual será a melhor oferta? Sim, então aqui também temos vários sites, também talvez não vou mencionar aqui mas... Depois vamos pôr nos comentários, se quiserem ver, ok? Exatamente. E também tem que ter às vezes um pouco cuidado, porque com esses sites, quando você faz uma pergunta sobre um seguro, os seguros também atrás às vezes têm uma relação com esses sites, então favorecem uma companhia em vez de uma outra, e esses conselhos que se fazem por internet, tu perdes também o contacto com a pessoa. Quando tu tens uma pessoa de confiança, pode-te dar uns conselhos, e essas ofertas às vezes na internet não são todas certas. Eu posso dizer que tentei ir à internet e a variedade de ofertas, porque incluía médico, incluía o centro local, incluía tanta coisa que eu disse, ok, é melhor ter um especialista a ajudar-me, porque eu posso estar a fazer alguma coisa que depois durante um ano que não vou beneficiar disso. Não é personalizado isso. Essa coisa da franquia, pode explicar o que é isso da franquia? Se eu quiser, por exemplo, eu este ano escolhi a franquia mínima, que acho que é 300 francos. Até o ano passado tinha 2.500. Pode explicar às pessoas o que é isso da franquia? Então, eu faço um cálculo muito simples com as pessoas. Eu nunca aconselho para os meus clientes ter uma franquia intermediária, se podemos dizer isso assim, ou eu aconselho a franquia mínima ou a máxima. Porquê? Porque a diferença entre as outras não convém. Já fiz muitas vezes o cálculo, então para mim é o mínimo. Ou você tem problemas de saúde, nunca desejo a ninguém, ou você está em boa saúde. A diferença, mais ou menos, porque mais uma vez depende do cantão ao outro, é cerca de mais ou menos 120 francos por mês, de uma pessoa que tem uma franquia de 2.500 para 300, que é o mínimo. E no fundo, qual é a diferença para mim, se eu tiver uma franquia de 2.500, dê-me um caso concreto, onde eu vou ter que pagar se tem uma franquia grande ou não? Então, também uma parte que esquecemos, as pessoas que trabalham não têm a parte do acidente. Do plano de saúde temos a parte acidente e a parte de saúde, ok? Então, se tu tens uma franquia de 2.500, no teu caso, quer dizer que se é um problema devido a uma saúde, até 2.500 és tu que vais ter que pagar e depois é que entra o seguro. Ou seja, os primeiros 2.500 de despesa sou eu que tenho que pôr. Isso. Portanto, num ano em que eu tenha problemas de saúde, eu irei ficar a perder em relação. Exatamente. Num caso, em um ano em que eu não preciso do médico, mais vale ter a franquia mais maior. Okay. Só mais uma pergunta para ter assim mais ou menos um valor. Eu falei da diferença de tal mais ou menos 120 francos por mês. Então o cálculo é esse. 120 vezes 12 dá mais ou menos 1.440. Dá 1.440. E mesmo se você tem a franquia mínima de 300 francos, os primeiros 300 francos você vai ter que pagar, tá bom? Então você também pode adicionar 300 francos aos 1.440, que dá 1.740. Isso, para os meus clientes, que eu faço que eu aconselho para eles, se eles pensam que vão ter exames ou assim, porque no final do ano a gente pode mudar ou baixar ou aumentar a franquia. Se eles já estão vendo que nesse final de ano vai ter controles e que vai atingir esse valor, vai ser mais que 1.740, então compensa logo a baixar para o próximo ano a 300 francos. E depois, se não é esse caso, efetivamente ter uma franquia alta, porque
é 120 francos por mês que você pode colocar no bolso. Ok. Se tudo correr Portanto, bem. um comentário que eu acredito que vão fazer é que, no fundo, nós não falamos de valores. Portanto, se alguém tiver um caso concreto, uma dúvida e quiser um valor concreto, como é que pode fazer para o contactar? Então, nós vamos também colocar no final do vídeo o meu e-mail, tá bom? E depois, quando vocês têm uma dúvida, que seja seguro de carro, de casa, plano de saúde, basta só entrar em contato comigo e depois eu posso responder para vocês e aí fazer um orçamento. E esse apoio que você vai dar às pessoas que nos estão a ver é pago ou é grátis? Totalmente grátis. Se vocês precisarem de mais uma vez, orçamento, é só escrever. Se falta dados, eu vou responder para vocês o que eu preciso para fazer esse orçamento e é totalmente grátis. Então, umas pessoas que têm aí dúvidas, que querem um pouco saber como é que a situação delas estão, podem me contactar sem nenhum problema. Portanto, vamos ver se nos entendemos. A Suíça tem 26 cantões, eles são diferentes. Mudar de uma vila para a outra vai afetar o seu prémio de seguro. Portanto, não podemos falar de valores gerais. Cada caso é um caso. A sua idade, o seu salário, o seu trabalho, o seu local, a distância de trabalho, tudo isso pode influenciar no valor do seu prémio. Portanto, se tiver dúvidas, não tenha problemas nenhuns, contacte o Fábio. É grátis o apoio. Nós estamos a fazer isto porque queremos ajudar as pessoas que vêm para cá, como nós já viemos, e não tenha problemas nenhuns, mas infelizmente não podemos estar a dar valores porque cada caso é caso.